No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra do Senhor está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. E diz o texto: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Faz chover. Queridos irmãos, esta passagem, Paulo vai falar uma palavra interessante: inimigos da cruz de Cristo. Lembrando, irmãos, que a cruz de Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem ela, nada pode haver no cristianismo. Das advertências de Paulo à igreja em Filipos, a exortação para que permanecessem firmes na fé e mantivesse a alegria que a nova vida em Cristo proporciona. É algo fantástico isso. Paulo exorta então aqueles irmãos a permanecer na firmeza em Cristo. Quando Paulo, queridos, pediu aos filipenses para que o imitassem, não estava sendo presunçoso, não. A gente precisa compreender a atitude do apóstolo não como falta de modéstia ou falsa humildade, mas estava imbuída de uma coragem espiritual e moral de colocar-se em Cristo como referência de vida e fé para aquela igreja. Paulo então mostrou que a verdadeira humildade acata serenamente a responsabilidade de vivermos uma vida digna de ser imitada. Que nós saibamos refletir sobre isso num tempo em que estamos carentes de referências ministeriais. Vou traduzir em palavras mais simples. Há ministérios que estão descaracterizados, ou há ministeriados, supostos ministros de Deus que não têm as características de Cristo. É isso. Estamos carentes dessas referências ministeriais. São os escândalos que surgem. Elas existem, meus irmãos. Eu não vou dizer para você que elas não existem. Existem referências, mas elas estão cada vez em menos evidência no nosso tempo. O texto traz uma tradução que nós podemos trazer com mais clareza, aonde vai dizer: observai os que andam segundo modelos que tendes em nós. Paulo estava reconhecendo o valor da influência testemunhal de outros cristãos, entre os quais Timóteo e Epafrodito, que eram referências para suas comunidades.
O apóstolo chama a atenção dos cristãos filipenses para observarem os fiéis e aprenderem uns com os outros, objetivando a não se desviarem da fé. Oh, meu Deus! Como nós estamos carentes disso? Porque nós precisamos observar os que estão à frente para aprender com eles. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos observar. Então, Paulo está orientando os líderes a dar bons exemplos, a ser firmes, para que outros obreiros ou outros membros possam imitar. Como nós estamos carentes dessas referências, muitas vezes o povo não consegue uma referência que possa ser seguida. Então, aqueles que estão à frente precisam ter um estilo de vida diferente para que aqueles que são liderados possam também copiar esses exemplos. Então, muitas vezes, somos forçados a acreditar que somente os obreiros devem ter um estilo de vida separado exclusivamente a Deus. Essa dualidade entre clero e leigo relembra a velha prática eclesiástica estabelecida pela igreja romana lá na Idade Média, onde uma elite, o clero, governa a igreja e os leigos se tornam refém daquela. Então é urgente resgatar o ideal da reforma protestante, ou seja, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, o sacerdócio universal, reivindicado ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todos nós, obreiros ou não, temos o livre acesso ao trono da graça de Deus por Cristo Jesus. Não tentemos nós costurar o véu que se rasgou, meu irmão. Tem muitos membros que não encontram referências nos seus líderes e também não vão além. Se estacionam como se nós tivéssemos acesso ao trono da graça somente pelos pastores, pelos líderes. Não, meu querido. Você e eu, nós temos acesso ao trono da graça livremente, em Jesus Cristo. Não culpe as suas lideranças se você não está indo além, meu querido. Atitudes precisam ser tomadas se você estacionou. Atitudes precisam ser tomadas para você continuar a crescer, meu querido, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não podemos estacionar, não podemos parar. Porque é verdade, às vezes nós não conseguimos trazer referência mesmo dos púlpitos, dos ministérios. Às vezes os testemunhos estão muito fracos. Mas nós podemos ter acesso. E aí entra a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento da palavra, a nossa busca, a nossa sede. E às vezes é necessário tomar mudanças radicais, mudar o nosso estilo, mudar a nossa vida e mudar até o local onde a gente adora. Se isso está fazendo mal, se isso está esfriando a nossa fé, se isso está matando a nossa fé. Às vezes é necessário, é duro, romper essas ligações. Porque às vezes a coisa vai se esfriando de tal forma que nós voltamos a sermos meros seguidores de liturgias mortas, de costumes que não funcionam, e nos acostumamos. E Paulo vai falar de inimigos da cruz de Cristo. Então nós vamos identificando os inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai mostrar que o ministério pastoral é regado com muitas lágrimas. A maior luta do apóstolo era com as heresias dos falsos cristãos judeus. Paulo chama os judaizantes de inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo conclamou a igreja a resistir tais inimigos, mesmo que com lágrimas, pois eles tinham como objetivo principal, meu querido, minar a sua autoridade pastoral. O apóstolo já havia enfrentado inimigos semelhantes ali em Coríntios. Agora em Filipos havia um outro grupo que adotava a doutrina gnóstica. Este grupo de falsos crentes afirmava erroneamente que a matéria é ruim.
Logo, não há nenhum problema em pecar através da carne, pois toda e qualquer coisa que fizermos com o corpo e através dele não afetará a nossa alma. Então essa ideia herética e diabólica é energicamente refutada pela palavra de Deus. Ou seja, se nós encontrarmos a sabedoria, o conhecimento espiritual, se nós conseguirmos adquirir esse conhecimento, tiver um encontro com a nossa vida espiritual, o corpo não tem problema. O corpo pode pecar, pode prostituir, pode se drogar, pode matar, pode fazer o que você quiser. Esta era a doutrina gnóstica que estava sendo ensinada naquele tempo. Claro que o gnosticismo não é só isso, havia muitos modos de gnosticismo fora da igreja, mas este era o gnosticismo, né? O gnosticismo que era chamado na época de gnosticismo cristão. As pessoas acreditavam, eu tenho conhecimento, eu conheço a Deus, eu tenho fé, eu oro, então eu cuido do meu espírito, e o meu corpo, como é uma matéria e vai se degradar mesmo, eu vou viver de qualquer jeito. E Paulo teve que combater. Até hoje isso existe, meu querido. Isso existe. Esse tipo de fé, de crença. Esse gnosticismo cristão na igreja. São os inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai citar no versículo 3, no capítulo 3, no versos 19. Ele vai dizer assim: o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O termo ventre aqui, meu querido, é figurado e representado aos apetites carnais e sensuais. Meu Deus, eu não sabia. Não é? Representa os apetites carnais e sensuais. Meu Deus, eu não sabia. Veja, é o que nós estamos vendo no nosso mundo. As evidências estão aí, estão nas novelas, nas músicas, nas roupas, na moda, né? Nos grandes desfiles, nos Fashion Week do nosso país, nas modas que vêm, sensualizando, mostrando o corpo. Aquela falta de pudor, meu querido. Os apetites. Existem canais fechados, sabe? Para aqueles que fazem assinatura de canais fechados. Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado com o que a gente anda colocando dentro das nossas casas. Existem maneiras da gente bloquear esses canais, não ter acesso a isso. Mas tem cristão que não está nem aí. Chega uma hora que não tem ninguém vendo, vou lá e dou uma clicadinha para dar uma olhada ali nos filmes pornôs, na sensualidade, não é? Ninguém está vendo. Depois, Senhor, a carne é fraca, depois eu oro, depois eu volto em comunhão, mas agora eu não estou conseguindo. São as fotos, os vídeos que recheiam os nossos aparelhos de internet, nossos computadores, nossos iPod, iPhone, nossos celulares, esses modernos, né? Com imagens nítidas, filmes, músicas com clipes sensuais. A carnalidade tomou conta do mundo, automaticamente da mente. É o que vende e é o que as pessoas consomem. Mulheres que eram para ser mulheres santificadas pela palavra, mulheres que eram para ser verdadeiras testemunhas, estão aí se despindo por dinheiro, por muito dinheiro, por pouco dinheiro, por qualquer coisa. Homens que deveriam ser ali o pai de família, homens consagrados de oração, não é? Também se vendem, se corrompem. Então os casamentos não funcionam mais, né? Os namoros, não existe respeito mais nos relacionamentos de namoro. Aonde não se tem namoro, tem o ficar, né? Os que ficam, os ficantes, são os apetites carnais e sensuais. É isso que Paulo está dizendo. O Deus deles é o ventre. O ventre aqui significa apetites carnais e sensuais. Os inimigos da cruz viviam para satisfazer os prazeres da carne. Glutonaria, comelança, não é? A bebedice, imoralidade sexual. E por aí vai. Então, eles estavam satisfazendo todos os desejos lascivos, pois acreditavam que tais atitudes meramente carnais não afetariam a alma,
nem o Espírito. Isso é ensino desse gnosticismo cristão que estava entrando nas comunidades naquela época. Eles acreditariam que esses prazeres carnais não afetariam a alma nem o espírito. Porém, o ensino de Paulo aos Gálatas derruba por terra esse equivocado pensamento. Gálatas 5, versos 16 e 17. Eu vou ler para você, meu querido. Gálatas 5, se você quiser pegar e anotar aí. Gálatas 5, versos 16 e 17. Paulo vai então com a palavra de Deus. Isso é importante, não é? Nós termos a palavra de Deus na nossa cabeceira, não é? A gente ter o hábito da leitura da palavra de Deus. Capítulo 5, verso 16 e 17, Paulo vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Está aí. Então não existe essa santificação só pelo espírito e pela alma. O nosso corpo tem que estar santificado. O nosso corpo tem que estar guardado, meu irmão, minha irmã. O nosso corpo não é para ficar exposto. O nosso corpo não é para ficar em vitrine, exposto, como se fosse uma vitrine exposto para causar sensualidade, para causar o pecado, para atrair olhares cobiçosos e maliciosos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado ao se vestir, meu irmão, minha irmã, porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Versículo 19 ainda, Paulo vai dizer: a glória. Primeiro vai dizer: o Deus deles é o ventre, e a glória deles. Paulo sabia que aqueles falsos crentes não tinham qualquer escrúpulo nem vergonha. Entregavam-se às degradações morais sem o menor pudor. E mesmo assim, queriam estar na igreja como se nada tivesse feito de errado. Será que isso não acontece hoje? Vive de qualquer maneira, se esbalda, e depois aparece na igreja com aquele rostinho, né? Com aquele jeitinho de santo. Mas não quer nada do santo. Não quer nada do santo. E esses falsos crentes, então, eles não tinham vergonha, não tinham escrúpulo. Eles entregavam-se às degradações morais sem o menor pudor e assim mesmo queriam estar na igreja como se nada tivesse feito de errado. O apóstolo os trata como inimigos